Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá Alimentação Empresarial. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Você já percebeu que nós não estamos no nosso estúdio, nós estamos hoje gravando aqui na Microsoft. A honra, um privilégio de falar com a Luciana Lancerotti, a Luciana que é diretora de marketing, pela qual eu já agradeço pela agenda, pela disponibilidade. Um tempo aí tentando caçar a Lu nessa concorrida agenda que ela tem, e graças a Deus hoje eu tenho a honra de estar aqui. Lu, obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela paciência com as minhas abordagens, uma alegria estar aqui com você, muito obrigado. Imagina, Luciano, eu que agradeço, na verdade. Eu falo que a palavra que marcou esse encontro é resiliência, né, Luciano? A gente conta um pouco para esse público, se der tempo, o que foi a gente nesse desafio aí de meses para tentar estar aqui. Obrigada, prazer enorme ter você aqui com a gente na Microsoft. Muito obrigado. Eu dei sorte, né, Lu, porque a gente começou a falar justamente num momento especial na sua vida, onde você estava com um movimento diferente dos movimentos anteriores, onde você está se permitindo falar um pouco mais da tua história, da tua carreira. Então, a resiliência comparada à oportunidade gerou a possibilidade de eu estar aqui hoje, né? É verdade, Luciano. Foi exatamente no momento dessa virada, a gente fala um pouquinho disso, que foi onde eu brinco que eu saí debaixo da mesa e tive a coragem de começar a compartilhar com as pessoas um pouquinho daquilo que eu sei. Então, para mim é um privilégio estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Quando a gente olha para a Lu, diretora da Microsoft, a gente precisa entender qual foi o caminho que trouxe ela aqui, né? E certamente não foi fácil, né? E às vezes as pessoas querem sonhar alto, mas não querem pagar o preço para realizar os seus sonhos. Então, por isso que é importante nós nos permitirmos estar disponíveis para que a gente possa inspirar pessoas que hoje pensam em chegar onde você chegou, talvez duvidem da sua capacidade. Eu sempre falo que o ser humano é um ser extraordinário que, se ele descobrir o potencial que ele tem, não há limite para que ele alcance o sonho que ele queira sonhar. Eu acho que contar um pouco da tua história, da tua jornada vai ajudar, tenho certeza, muitos dos nossos telespectadores que hoje vêm acompanhar aqui a nossa história. Lu, para a gente começar, e nós estávamos falando um pouco antes do programa, se você puder compartilhar com o nosso telespectador a tua história, como é que foi essa viradinha de chave que o marketing picou e você até então vem trilhando essa carreira brilhante na área de marketing em grandes empresas, Lu. Muito legal. Vou tentar ser super precisa aqui, que senão eu poderia ficar horas falando da minha história. Mas acho que a primeira coisa foi a descoberta quando eu não sabia, que eu acho que é isso, né? O jovem tem muita dificuldade hoje eu tinha 16 anos quando eu tive que decidir que faculdade fazer. E ali começa a grande parte da resiliência, o que a gente pretende fazer. Eu queria ter feito física nuclear. Eu era uma apaixonada por números, pois é. E foi muito legal, porque ali eu percebi onde vem minha grande paixão, que é pessoas. Eu tenho uma prima que é engenheira química, e um dia ela falou para mim assim: Luciana, você tem certeza que você quer fazer física nuclear? Eu vou te levar para conhecer um físico. E tive o privilégio de ir num laboratório da USP, Luciano. A hora que eu cheguei, eu olhei e falei: gente, isso é encantador. E falei para ele: as pessoas começam a chegar quando? Aí ele olhou para mim e fez assim: não tem pessoas, eu trabalho sozinho o dia inteiro, eu só encontro alunos à noite quando eu vou dar aula. Isso pode parecer muito simples, mas foi um clique na minha cabeça. Eu falei: puxa, pera um pouquinho, eu posso ter paixão por números, eu gosto da parte mais exata, mas no final do dia eu sempre tive relacionada a grupos, ao coletivo. Eu gosto do contato com pessoas. E foi um desafio, porque eu do segundo para o terceiro colegial, na época, né, colegial, hoje em dia ensino médio, falei: como é que eu faço esse salto? Eu estava tão certa do que eu queria fazer. E aí eu fui trilhando caminhos. Eu tive o privilégio de estudar na época no colegial do Mackenzie, e eu comecei a conversar dentro da faculdade, falar que cursos tem de afinidade comigo, e acabei caindo em desenho industrial. O salto para isso, fui fazer estágio numa área de motores, recheada de engenheiros, muitos técnicos, predominantemente masculino, que aí começa já algum dos desafios naturais. Só que eu me encantei pela área que ficava na baia do lado, na sala do lado. Você está espiando. Eu ficava só por cima da mesa, olhando.
falando, putz, mas esse pessoal faz a parte de comunicação. Era o pessoal que fazia eventos, o pessoal que fazia campanha. E foi ali que eu comecei a pedir licença. Eu falava assim, puxa, eu adoro fazer. Eu saía com barco mesmo para fazer teste de motores, era uma coisa bem técnica. Eu falei, posso dar uma espiadinha aí do lado? E ali começou o bichinho que me mordeu do marketing. E você sabe o que é muito legal, Lu? Fazendo, lógico, eu falo que meu currículo está no LinkedIn, para quem quiser, está muito fácil hoje em dia, mas o que importa é que eu não conto lá, né? E o grande salto que eu dei, eu percebi que não importava para mim o tempo que eu ia demorar para chegar onde eu queria. Mas o meu grande sonho era trabalhar com impacto nas pessoas através do marketing. Então eu sempre gosto de colocar assim, Luciana, a sua paixão é marketing? Eu falo, não, é o meio que eu achei para me conectar com pessoas. Hoje eu tenho consciência disso, né? Falar que há quase 30 anos atrás, porque a gente está falando de quase 30 anos que eu já trabalho, que era essa a minha história, eu não teria certeza absoluta, mas de alguma forma eu falo que eu vivi o momento, eu curti esse momento de navegar pelo marketing, eu me permiti fazer 2 faculdades, então eu fiz desenho industrial junto com a faculdade de comunicação e marketing, fiz a pós em comunicação e aí não saí mais disso. Vivi o marketing até hoje, 28 anos que eu estou nessa área. Agora, Lu, você como uma executiva de marketing de carreira, tem a característica de ser uma pessoa de relacionamento, uma pessoa um pouco mais flexível. Você tem uma raiz militar na sua história, né? Papai militar. Como é que você lidou com isso? O quanto isso atrapalhou e se eventualmente ajudou? Como é que essa raiz militar que você trouxe da tua casa contribuiu nessa tua jornada? Eu acho que primeiro falar do meu pai é até difícil, assim, vou ser muito honesta, dá uma emoção muito grande. Meu pai ainda é vivo, tem quase 80 anos. E ele foi o primeiro grande profissional que eu admirei. Então, assim, eu acho que muito do que eu devo hoje, da onde eu cheguei, eu devo a ele mesmo, Luciano. Então, para mim é um privilégio poder falar do meu pai, do seu Paulo, tão conhecido no mercado dele. Mas o meu pai era uma pessoa muito exigente, então é muito interessante, assim, ele nunca permitiu que eu desistisse fácil das coisas. Então, quando eu olho muito da minha história, eu fui bailarina por muitos anos, eu sou formada em piano, eu joguei vôlei por muitos anos, e mesmo quando eu falava assim, puxa, mas não é muito o que eu quero, ele falava assim, mas por que você vai desistir? Então, a história hoje em dia a gente fala de resiliência, essa palavra nem era usada quando eu era adolescente. Ele nunca me permitiu desistir ou abandonar no meio do caminho algo que eu não tivesse certeza por quê. Isso para mim é muito forte. Então, eu falo que o marketing é sobre isso, a gente tem que ter resiliência, não desistir em nenhum momento. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu com filhos, eu tenho 2 filhos, sou casada, eu vejo que é uma nova geração. A história do militarismo, né, dessa exigência, ela também tem uma palavra controle, que é onde eu tento falar o seguinte, espera um pouquinho, é muito bom a gente ter foco, é muito bom a gente persistir, mas a gente não controla nada. Literalmente, gente, a pandemia veio para mostrar isso pra gente, né, Luciano? O que a gente acha que a gente controla? Eu falo que a gente é um cisco dentro de tudo que a gente vive. Então, acho que de toda essa essência, a persistência, eu espero nunca perder e passo para os meus filhos. Nunca desista. E se você quiser desistir, você vai argumentar por quê. Mas não tenta controlar, porque é um fluxo e a gente não consegue controlar tudo. Então, acho que tem muito, muito forte isso marcado comigo, mas eu sou muito grata por isso que eu aprendi através da minha família, através do meu pai. Eu vi a tua emoção quando você tocou na questão da paternidade. Mas deve ter um pulinho do gato aí, né? Porque ainda que ele tenha sido rígido com você e nunca deixou você desistir, ainda que nessa rigidez você deve ter encontrado muito amor nela. Muito amor. E é muito legal, porque minha mãe era uma dona de casa, uma artista, falecida já, carinho enorme por tudo que ela representa. E eu falo que eu virei a composição perfeita entre os dois. Então eu sou o lado artístico dela, romântico, carinhoso, com essa coisa mais exigente. Mas eu nunca, foi sempre um lar de muito amor, assim, mesmo com muita exigência. Então, assim, acho que é isso que a gente leva, Luciano. Então hoje, às vezes, eu me pego numa postura, no ambiente profissional ou no ambiente pessoal, sendo mais exigente, e aí eu tenho a permissão de fala com meus filhos hoje, de falar... Exagerei, né?
dá um minutinho só, deixa eu dar um passo para trás. Que aí vem muito da história da gente ser genuíno, da gente ter coragem. Eu gosto muito da palavra coragem, de falar, filhos, eu também erro. Isso, na geração anterior, acho que a gente é uma transição de geração, a gente precisa ter muita coragem para falar que a gente errou. Principalmente com o filho, que eu venho dessa coisa de os pais nunca erram. Pai, eu falo que eu trabalho, hoje eu chamo as pessoas de senhor e senhora até hoje. Eu tenho pais de amigos ou no ambiente profissional que eu chamo a pessoa e falo, mas não sou tão mais velho assim. Eu falo, puxa, isso é um marco muito forte da hierarquia e do respeito. Mas eu tenho também na contrapartida essa história do trabalhe com amor, traga o amor e lembre que às vezes a gente também, mesmo sendo mais velho, mais novo, mais experiente, a gente erra a todo momento e a gente precisa saber assumir os erros também. Agora, você é diretora de uma mega empresa que é a Microsoft, né, Lu? Como é que você lida com isso, né? Você sonhou em chegar onde você chegou, as oportunidades foram aparecendo e você foi abraçando, empurrada pelo papai. Quando você olha para trás hoje, olhar onde você está hoje, que filme passa na tua cabeça, Lu? Isso é muito legal, né, Luciano? Acho que a gente está mais acostumada, pelo menos do que eu vivo, e acho que isso tem um pouco da minha essência. Eu estava muito acostumada a ouvir pessoas assim, onde você quer estar daqui 10 anos, onde você quer estar daqui 5 anos. E eu desconstruí isso na minha carreira inteira. Eu falava, eu tinha uma expressão, e me permita falar isso até num tom mais leve. Eu falava, gente, eu quero estar viva daqui 5 anos, que para mim já é um privilégio. E é um tom leve, porque eu falo, é verdade, assim, eu quero viver a vida. E não é deixar a vida me levar, porque eu acho que isso não te leva a lugar nenhum. Mas é um pouco de viver o momento. E eu me permiti viver cada momento. Eu me sinto privilegiada de estar atenta àquilo que eu vivo. Então eu desejaria ser diretora da Microsoft, de uma grande multinacional. Eu não tinha esta ambição, eu tinha o desejo de ser a melhor profissional, aproveitar os melhores momentos, ter os melhores líderes para que eu chegasse onde eu quero. E para mim esse é o pulo do gato. Eu tive, e realmente a palavra privilégio para mim é muito forte, eu tenho o privilégio de ter tido líderes, homens e mulheres, para mim não importa o gênero, que me deram a oportunidade de trabalhar o que eu sou forte, as minhas fortalezas e não as minhas fraquezas. E aí foi onde eu fui trilhando a minha paixão por pessoas e por marketing, Luciano. Lu, super agradável esse nosso bate-papo. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Luciana Lu Lancerotti. A Lu, ela é diretora de marketing na Microsoft Brasil. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Luciana Lancerotti, diretora de marketing da Microsoft Brasil. Como você está percebendo, a gente está fora do nosso estúdio, a gente está aqui gentilmente sendo acolhido pela Lu aqui na Microsoft. Lu, quem te acompanha percebe que você tem várias ações envolvidas em discussões que envolvem as mulheres. A mulher sempre mereceu e continua merecendo espaços que até então não tinham e que tem conquistado. E você está à frente desses movimentos, está sempre envolvida nessas discussões. Como é que você consegue também conciliar? Imagino que isso seja uma missão que você tem nesse momento da tua vida também, para poder compartilhar suas histórias e poder ajudar também nesse processo das mulheres terem mais espaço no meio corporativo. É um tema muito gostoso de falar, né? Acho que primeiro de tudo eu preciso reconhecer que eu estou numa empresa que favorece isso. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente, dentro de diversidade e inclusão, o primeiro pilar que foi construído na Microsoft em 2012 foi o de mulheres. E como eu tenho uma jornada aí desde 2003 com a Microsoft, naturalmente eu vi esse processo ser implementado. Mas eu diria que é muito antes disso. Eu acho que a essência da história do respeito à mulher, e eu gosto de ampliar isso, o respeito ao ser humano, né? Porque não importa se é mulher, se é homem, o gênero, cor, raça ou qualquer outra situação, eu gosto muito de olhar pelo aspecto do respeito com a outra pessoa do outro lado. E sabe o convite que eu gosto normalmente de deixar para as pessoas? Que a gente tem a bandeira muito forte, né? Acabamos de ter o Dia Internacional da Mulher.
E eu, todas as vezes que eu fui reconhecida ou tive alguma menção sobre isso, ex-estagiárias, ex-assistentes que falaram, Lu, você foi importante para mim, eu sempre gosto de dizer, essa bandeira é de todos, de todos. Eu tive mulheres que me apoiaram, mas eu tenho que lembrar que eu tenho 3 homens em casa. Eu tenho 2 meninos, eu tenho meu marido, e eu tive um chefe em especial que foi realmente uma pessoa que me marcou muito. E eu gosto de contar isso para que a gente, todas as mulheres, continuem acreditando nisso. Das áreas que eu fui mais desafiada na Microsoft foi uma área de audiência técnica. Ou seja, audiência técnica, privilégio da maioria dos homens. Eu liderei uma equipe de 80%, 90% de homens. Técnicos e eu sendo de marketing. O meu vice-presidente na época me ofereceu assumir essa função e eu estava grávida de 6 meses do meu segundo filho. Eu falei para ele, não vou assumir isso. Você tá maluco? Você acha que eu vou ser promovida 6 meses de gravidez? Vou colapsar nesse momento, cheio de hormônio, não tô bem. Ele falou, você é a pessoa. Eu não importo depois se você vai ficar 6 meses fora. É você. Você tá pronta. O time te respeita. O Paulinho, que por sinal tem o mesmo nome do meu pai, então os Paulos têm um marco na minha vida, ele foi uma pessoa que me ensinou que acreditar nas mulheres é sobre competência, é sobre oportunidade, não é sobre gênero. E eu realmente, isso foi tão marcante que eu depois tive uma situação numa pessoa do meu time que eu consegui passar num processo super desafiador também, que a pessoa estava grávida de 7 meses. Ela falou, mas você tem certeza que você está me contratando para eu sair de licença? É você. Legal. É sobre isso. Então, acho que o convite é, nós mulheres precisamos nos apoiar, mas se a gente está recheada de homens que também nos apoiam e que é por essa causa que a gente tem que seguir. Então, para mim é muito gostoso poder compartilhar parte, isso é só uma parte da minha história, mas eu me sinto muito privilegiada de ter tido homens incríveis também e ter meu marido que me apoia, meus 2 meninos, e que eles falam, mamãe, posso te ajudar a lavar louça? Gente, ajudar a lavar louça? Desculpa, não comi sozinha, por que lavar louça? Então, esse é o movimento. Eles não me ajudam porque eu sou mulher, nós nos ajudamos como família. Então, acho que isso é um aprendizado também para nós mulheres. A gente não tem que pedir ajuda. Todo mundo faz parte desse movimento do cuidar de filho, de cuidar de casa, de ter responsabilidade. Muito bacana, Lu. Voltando um pouquinho na questão do seu pai, da questão da rigidez, você falou algo que me chamou a atenção, que foi, nós não temos controle de nada. E eu acho que a pandemia veio nos ensinar, mais do que nunca, essa grande lição de que na vida nós não somos nada e nós não controlamos nada. Como é que foi esses 2 anos, ou como é que melhor está sendo esses 2 anos com a pandemia? O que isso exigiu ainda mais da Lu, pensar fora da caixa, projetos que haviam, que deixaram de existir quando a pandemia chegou? Como é que, se puder resumir, Lu, como é que está sendo essa história da pandemia na tua vida? Eu acho que a gente teve a oportunidade de acelerar alguns anos em pouco tempo. Primeiro, acho que para mim é isso, esse é o grande aprendizado. O segundo, eu estava dentro do médico com meu filho quando eu recebi a ligação do meu vice-presidente dizendo, Luciana, tá fechando tudo, o que você vai fazer? E eu falei, nesse momento eu só preciso sair disso dentro do consultório, me dá um minutinho só. E foi um final de semana tão intenso, Luciana, porque assim, a gente como marketing na Microsoft, o digital, já é muito forte. A parte de campanha, a parte de rede social, acho que essa parte sempre de conteúdo, de estar focado no cliente, já era uma realidade. Mas uma das nossas ferramentas mais fortes, que é eventos, e que eu sei que é um pouco da tua essência também, foi o maior desafio que a gente teve. A disciplina de eventos, naquele final de semana eu precisei me juntar com o time e falar o que fazemos com a semana seguinte, onde a gente tinha aproximadamente 13 eventos. Foi o seguinte, a gente precisa continuar suportando nossos clientes. A virada de chave é, temos tecnologia, temos computador, temos Teams, temos plataforma. A gente migrou, mas não era isso, ainda não era isso. A gente começou a ser desafiado com o modelo global de dizendo qual é esse passo para o digital. Resumindo muito, o próximo mês foi de tamanho aprendizado, dificuldades pra caramba, e a gente percebeu que a história da TV é muito interessante, porque esse é o seu mundo,
Gente, não é evento na plataforma do Teams, é a experiência que a gente vai começar a trazer e cada vez mais a qualidade do conteúdo. Mas você sabe o maior exemplo que eu tenho disso? O nosso evento mundial, um dos maiores dele, Luciano, é um evento que acontecia para mais ou menos 20 mil pessoas nos Estados Unidos. Ele acontecia 1 mês e meio, 2 meses depois da entrada da pandemia. Ele virou um evento de produção de TV e ele chegou a mais de 200 mil pessoas. E acho que é aqui que fica esse marco. A história que a gente fala hoje em dia da democratização do conteúdo, isso é tão lindo da gente ver. A gente tem programas hoje que falam, antes quando a gente colocava numa sala como essa, 15, 20, 30 pessoas, hoje é para 2, 3 mil pessoas. E é disso que todo mundo está precisando, de acesso a conteúdo. E aqui a gente aí entra em projetos lindos que a gente derivou por conta da pandemia, de tentar, no caso do Brasil, impactar nossa sociedade, trazer mais acesso ao conteúdo, ajudar realmente na retomada do nosso país. Então, acho que a essência para mim da pandemia é a Microsoft estava preparada. Eu lembro que eu peguei meu computador, enfiei na mochila e fui para casa. E não teve interrupção realmente. A gente, como companhia, estava preparado. Mas como experiência do que essa democratização, isso para mim foi ímpar. E agora veio o híbrido para ficar. Hoje eu falo, pegar 2 horas de trânsito para vir para cá, é o privilégio de eu estar na minha casa, poder me conectar, pessoas que saíram da cidade. Eu acho que a gente está muito mais com um olhar sobre o perfil de cada ser humano. Eu quero morar fora, eu quero trabalhar no escritório, eu tenho regras de convívio, de como fazer uma reunião com parte das pessoas remotas e outras presenciais, a forma como a gente respeita, eu te abraço ou eu não te abraço, eu te cumprimento, quem está no online precisa ser escutado. E aí para mim vem a palavra-chave, que é escutar. A gente precisa estar muito atento à escuta das pessoas, né? Então acho que isso para mim é muito forte hoje em dia. Voltando um pouquinho na tua trajetória, você já mencionou as empresas que você passou, mas olhando exatamente pela trilha que você trilhou, Lu, você poderia destacar alguns pontos que foram fundamentais, que te ajudaram a você chegar onde você chegou? Você já falou de um líder que você teve que foi importante, mas olhando assim para a tua trajetória, né, você teria elementos para destacar para nós? Cara, esses pontos aqui foram fundamentais para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje. Sim. Luciano, acho que o primeiro deles, para mim, é a gente trabalhar fortaleza. Eu acredito nesse modelo. Tá? Eu realmente acho que tem diversos modelos de liderança e para mim eu poder trabalhar a fortaleza, ela dá uma força para a pessoa muito grande. E eu me senti, os meus saltos de crescimento foram quando pessoas à minha volta puderam potencializar isso. O segundo, eu volto com a palavra respeito. Respeito, respeito. Eu a todo momento, se eu estou numa reunião e eu estou em conexão com alguém, eu falo, mesmo que eu não concorde com alguma coisa, eu faço perguntas para tentar entender a visão do outro. E valores. Eu nunca me permiti corromper os meus valores em nada. Em nada. Nem que isso tenha um risco de não crescimento. Eu falo que às vezes eu olho para a minha trajetória e falo, Luciana, você poderia estar em outra posição muito maior, ter galgado outros cenários até? Poderia. Mas hoje os valores que a Microsoft tem e que eu tenho, e acho que principalmente nos últimos 6 anos, com a entrada do Satya, principalmente na liderança, ele traz muito essa visão humanizada, do respeito, da diversidade e inclusão. Isso tudo se conecta muito comigo. E às vezes o mercado é muito grande, o mercado está aquecido, você fala, puxa, mas tem outras empresas incríveis? Tem, mas quando me perguntam por que ainda a Microsoft, eu falo porque eu acredito nos valores dela. Eu acredito quando eu falo da missão da Microsoft de empoderar pessoas e organizações a atingir seu potencial máximo. É daqui que a gente está falando, é desse lugar de fala. E foi aqui onde, nesses últimos 2 anos, eu me abri, que foi essa história de Luciana, sai debaixo da mesa, tenha coragem. E eu até comentei com você que eu tive o privilégio de ter uma mentora de carreira e pessoal, que ela falou, Luciana, tenha coragem de compartilhar ao mundo o que você sabe, porque para você pode parecer pouco, mas às vezes uma fala, uma palavra pode transformar a vida de alguém. E é nisso que eu acredito hoje, Luciano. Lu, nós temos 30 segundos para encerrar essa nossa agradável conversa. Futuro, o que você tem aí no seu radar para os próximos passos na vida da Luciana?
eu descobri que eu quero trabalhar no impacto com jovens. Eu gosto de mentoria e eu quero ver esses jovens acreditar que a gente pode transformar nosso país e nosso planeta. A gente não pode desistir. A gente tem que acreditar. E é isso que eu desejo para os meus filhos e para todo mundo que está chegando aí no mercado. Obrigado, viu? Alegria estar aqui com você. Prazer. Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e carreira. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento. Novita Alimentação Empresarial.